Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Bom, vamos bater um papo aqui, né? Acho que tá virando um costume a gente poder bater um papo antes de falar do assunto propriamente dito. Mas acho que vale assim o papo, né? A gente tem falado muitas coisas aqui no podcast e eu tenho falado também ultimamente dos haters, né? Muitos que vêm nos comentários. E é interessante, né, que eu acho que entre aspas, né, eu vou usar a palavra bacana. Eu acho super bacana, porque à medida que as pessoas vêm e comentam aqui para uma atitude de hater mesmo, vai lá e usar alguma palavra de ódio ou usar palavras de baixo calão. E você percebe, interessantíssimo, você percebe que são membros da igreja, né, e que estão super amargurados com quem tem uma visão diferente. A gente tem falado demais da empatia aqui. A empatia é o que mais falta dentro da corporação. E super, né, disfarçada de que tem empatia. Isso é que é fantástico. A gente já tem falado da roupagem, né, que a corporação tem. É aquela versão hollywoodiana para tudo, mas na verdade ela tem um passado bem obscuro. Eu queria reiterar que quando eu venho aqui e falo, né, sobre a igreja, é só experiências mesmo, né? Já falei isso mesmo, experiências vividas, sentidas, vistas, ouvidas. Então é tudo que eu pude vivenciar dentro da organização por 40 anos, né? Então eu trago para cá. E eu sei que muita gente, até quem me conhece pessoalmente, né? Muita gente fica muito, às vezes, entristecido, fica enraivado, fica sei lá o que fica, na verdade eu não sei nem para falar para vocês como que ficam. Mas eu sei que, principalmente nas pessoas que estão lá dentro da corporação, veio esse trabalho, né, e muitos têm o desejo de vir aqui correndo, né, sendo os primeiros a assistirem, né, como vídeo esse podcast, né, o podcast se torna um vídeo quando é postado, mas é só o áudio, então as pessoas vêm aqui ouvir o podcast, e em primeira mão, né, provavelmente são os primeiros que vêm aqui e já para comentar alguma coisa, né? Geralmente o comentário dessas pessoas realmente é destilar, né, aquela frustração que eu acho que às vezes muitos deles têm internamente guardado, aquela frustração que queria estar nesse lugar, mas não tem coragem ou estão presos por algum motivo. Então isso é bem importante falar, né? Porque como eu tenho falado muito desses haters aí, e acontece, né? Essa semana teve vários que comentaram em vários podcasts, né? E teve até eu não costumo responder os podcasts, né? Relacionado a haters, né? Eu deixo o coração para todo mundo, leio todos, né? E às vezes interajo sim, mas eu não costumo mesmo responder para os haters. Mas eu não consegui, né? Como quase todos os podcasts ele tem falado alguma coisa, né? Falando sobre mim, que eu estou trabalhando para o inimigo, que eu tenho que me arrepender. Então eu acabei respondendo para um, né? Eu respondi mais ou menos assim em um dos comentários. Eu falei assim: obrigado por estar aqui como um telespectador assíduo, né? Você praticamente é o primeiro a estar aqui. Né, continue dando visibilidade para o podcast, né? E foi interessante porque parece que são os haters que são os primeiros a estarem aqui assistindo, né, ouvindo, né? Então eu acho muito bacana, né, eles vêm criticar, mas são membros ativos, né, aqui do canal. Então, porque simplesmente não vão, né? Não abandonam. Talvez aqui não é o canal para você. Talvez esse podcast aqui não é para todo mundo, né? Eu estava pensando sobre isso. Lógico que a gente quer que a maioria das pessoas possam ouvir para que tomem as suas decisões, ou se tem o desejo de pesquisar, né? Mas o interessante de tudo isso é que, se for ver, tem muitas pessoas que às vezes não é para eles que a gente fala aqui. Tem muitos que querem estar lá bonitinhos, arrumadinhos no domingo, ouvindo as aulinhas, tendo as suas entrevistinhas, com os seus carguinhos, né, com os seus jeitinhos, né, com os seus líderzinhos, né, e todos os seus inhos. Querem ficar lá bonitinhos, né? Então é interessante isso. Então talvez esse podcast não é para você dos inhos, né? Então, não é para você.
talvez você deva procurar um outro lugar para você ouvir as coisas. E quando você estiver preparado, você volta, tá bom? Vamos estar aqui com os braços abertos para te acolher, caso você queira, né? Aqui nada mais é que a verdade. Eu volto a falar, aqui não é um canal que fala mal da igreja. Não é um canal que fala mal da igreja. Fique bem claro isso. É que aqui a gente fala as experiências vividas. Então se torna real. Só que o real para a igreja parece que é falar mal, porque vai totalmente contra, né? Se você vem e traz argumentos verdadeiros, aonde não está a verdade completa, se ofende. Então às vezes dá aquela cara assim, é um canal de podcast que fala mal da igreja. Será que poderia ser substituído para um canal de podcast no YouTube que fala verdades e experiências vividas? Por que não pode trocar para isso? Né? E é o que eu falei, né? Tenho certeza que tem gente que me conhece até pessoalmente, deve falar horrores, né, sobre mim. Mas a gente chega até um tempo, acho que eu falei isso aqui para vocês, né? Que a gente chega um tempo que não importa mais. A gente não está mais com vontade de discutir, né? A gente vem aqui, faz o trabalho, né, expõe as nossas experiências e pronto. Aí vamos falar, até, né, e haters vai ter mesmo, né, eles vão vir com todo o ódio, né? E olha que interessante, né? Você vê lá, você vai procurar depois pesquisar os haters aqui, você vê que são super assíduos na igreja, né? Que empatia bacana, hein? Que empatia bacana. Bom, nada diferente do que a gente já tem trazido aqui, né? Então é bacana, né? Comentem à vontade, tá? Não, fiquem tranquilos, né? É lógico, se tiver palavras feias, de baixo calão, como eu já tive que fazer, eu vou excluir o comentário, né? Só para vocês saberem, jovens ouvem aqui, né? Jovens pesquisando a igreja, os missionários estão lá fazendo dando aquelas palestras, aquelas mensagens, e eles querem saber por eles mesmos. E isso é muito bacana, porque se você sair um pouco daquela casinha de um cordeirinho, ouvindo e aceitando tudo, se você sair dessa casinha e pesquisar um pouco mais, talvez você consiga se precaver de não sofrer dentro da corporação por décadas. Falo isso por experiência própria, por 4 décadas vividas lá dentro. 4 décadas não são 4 meses nem 4 anos. E se você estiver querendo um conselho, ouvir alguma palavra de alguém antes de tomar alguma decisão, eu falo para você que você tem a oportunidade de escolher, né? E tem canais hoje em dia para você pesquisar, tem fontes para você pesquisar. Pesquise um pouquinho sobre as versões que estão te apresentando agora, aquela versão de Hollywood que a gente fala aqui. Existe uma parte obscura por trás. E é a verdade. Não falo isso com orgulho. Não queria ter passado 4 décadas dentro da organização, né, e depois descobrir que tudo aquilo ali, muitas histórias, né, na verdade foi só uma versão apresentada. Né? Então não falo isso com orgulho, não falo isso para poder denegrir a igreja. Não é isso. Não é isso. É a verdade. E infelizmente a verdade por si só, né, já dá para denegrir, né, algumas verdades da igreja, porque a verdade dói. E dentro de uma corporação dói muito. Só que eles estão preparados, né? Lá dentro eles estão preparados, né, com os seus executivos maiores lá do Salt Lake, e eles estão lá comandando a corporação para o mundo inteiro, né, e mandando as suas, entre aspas, revelações, né, que na verdade não consegue revelar nada, né? E porque falar que o mundo está difícil e achar que isso é revelação, pô, isso aí a gente sabe desde quando a gente nasceu, né? Agora, sei lá, profeta que não profetiza, a gente já falou sobre isso aqui. É um homem, né, diretor, né, presidente de uma corporação, e tem lá os seus canais para poder exercer a liderança sobre os seus liderados do mundo todo. Foi criado dessa forma e hoje ele é o ícone, né? Então, e alguns o chamam de profeta, né? Aquele profeta que falou que teríamos experiências maravilhosas, né, e que não conseguiu prever nada do coronavírus, né?
E o interessante é que as pessoas falam assim, mas os outros profetas de outras igrejas, por que você não questiona eles? Sabe por que eu não questiono outras igrejas? Porque é essa que falou que era verdadeira, é essa que falou que continha a verdade plena. É essa que eu tenho que questionar, não é aquelas lá. Então quando vocês chegam para mim e falam assim, mas por que você não vê a história escura das outras igrejas? Porque é essa que fala que é verdadeira. Ou vocês querem se rebaixar e se comparar às outras? Todas têm histórias igual de Joseph Smith. Então vocês se comparam às outras? Deixou de ser a única e verdadeira sobre a face da terra? É complicado demais, prestem atenção sobre essas coisas. Porque quem está lá dentro ouve as pessoas falarem, eu descobri isso, aquilo, acho um absurdo, mas a verdade está aí. A verdade está aí. Abre lá o buscador do Google e você vai se deliciar com as verdades. E muitas delas são duras, porque às vezes você está enraizado a tal ponto que dói saber. Só que é uma dor que liberta depois. Ou será que você gostaria de passar lá alienado mais tempo mesmo sabendo da verdade? A gente comentou uma vez, pode ser que tenha pessoas que mesmo sabendo as verdades, a verdadeira história da igreja, quer continuar lá, sei lá, porque os parentes estão indo, tem os amigos, a namorada tá lá e ela não quer sair da igreja, e você acaba ficando. É um lugar que você está indo socialmente e acaba sendo dessa forma. Ok, a gente tem falado sobre isso, ok. Mas se você já está sentindo aquela coceirinha de poder falar assim, peraí, eu preciso pesquisar sobre isso. Vai, pesquise. E eu já falei que é um caminho sem volta. Porque quando você derruba a versão hollywoodiana da igreja, não faz mais sentido para você. Aí você pode ficar só igual esse amiguinho que a gente falou e ficar indo por causa de amigos, de parentes, mas não vai fazer mais sentido nenhum para você. Quando você descobrir a verdadeira história de Joseph Smith, o fundador da igreja mórmon, você vai ouvir uma aula lá do princípio do evangelho, vamos falar sobre o santo profeta Joseph Smith. Não vai fazer mais sentido para você aquilo. E muitas às vezes, até sabem que tem algo para pesquisar, mas ficam com medo. Mas sabe por que ficam com medo? A igreja embutiu na sua mente o medo, a coerção. Então você fica com medo mesmo. Não vou procurar, não, fecha o livro aí, não abre esse site. É o medo que foi imposto goela abaixo e você acabou aderindo. É complicado isso, é complicado. As pessoas me chamam nos comentários, os haters, de ingrato. Não, eu não sou ingrato. Na verdade, eu doei muito para essa organização. Desde a época que eu fui jovem lá dentro, abençoava o sacramento, distribuía o sacramento. N coisas, ajudava. Fui para a missão, servi lá no tempo integral. Voltei, servi em diversos cargos de liderança na corporação. Não ganhei um centavo para fazer isso. Não é ingratidão. Na verdade é a decepção. Só que a decepção depois ela vai desaparecendo e vai ficando aquela coisa assim, nossa, ainda bem que eu abri os olhos. E eu queria falar uma coisa especialmente para vocês que têm pessoas próximas que estão dentro da igreja e você já saiu da igreja. Você já conseguiu desvincular e está naquele processo de agora é a minha vida. Só que às vezes você tem a pressão dessas pessoas, da sua família, de amigos, de pessoas próximas. Eu sei que é difícil viver dessa forma. Eu sei que é difícil. E muitos deles não vão entender, na verdade muitos deles nunca vão entender o que passa por você, porque eles não vão querer pular o murinho da verdade. Para eles às vezes está cômodo. Imagina só, às vezes a gente até tenta compreender, passei 40 anos dentro da corporação com a minha família, agora descobri a verdade, eu não vou sair não, tá bom aqui. Então talvez tente não gastar tantas energias com essas pessoas. Você já gastou muita energia lá dentro da corporação sem saber. Acho que não compensa ficar gastando com essas pessoas que estão lá. Talvez seus parentes, essas pessoas, tudo bem, continuam sendo seus parentes, seus pais, seu irmão, sua irmã,
continua sendo sua namorada e sei lá quem que pode ser. Talvez estão lá dentro ainda exercendo pressão sobre você, mas não gaste mais energia com isso. Né? Lógico, conviva com pessoas, com a sua família, né? Mas muitas das vezes, lógico que vai sair alguma faísca ali de algum comentário que você não gostou e tal. Mas esse é o preço que a gente tem que pagar para não ficar alienado e ser justamente como eles são com você. E eu entendo que muitas vezes eu estava do lado de lá sendo hostil com as pessoas que só falavam assim: eu pesquisei e descobri por mim mesmo. E achava que eu era melhor e que eles estavam procurando o errado. E aí, quando você procura por você mesmo e vê que o errado que a gente falava que eles sabiam é o certo, é a verdadeira história. Machuca no começo, mas é libertador. E como eu falei, vamos fazer aqui desse trabalho uma corrente do bem. Né? E como eu falei, eu não costumo fazer, mas eu vou ter que criar o hábito de pedir para você dar um like nesse vídeo, o joinha para cima se você gostou, o joinha para baixo, o dislike se você não gostou. Pode apertar o dislike também. E se você não é inscrito aqui, se inscreva. Por que eu estou falando isso agora? Que eu acabei vendo que a plataforma do YouTube, ela consegue dar um engajamento maior. E é lógico que esse trabalho eu quero que chegue para mais pessoas. Esse podcast deve ser ouvido. Porque às vezes mais pessoas fora aqui do nosso círculo querem saber, querem ter uma opinião. Né? Ou estão pesquisando, ou já estão muito tempo lá dentro e acendeu aquela lâmpadazinha na mente e fala: agora eu quero saber, quero ver a opinião de alguém. Então vamos fazer chegar um pouco mais longe para que o YouTube dê mais engajamento. E isso é através de comentários, likes, inscritos, tá? Mas vamos fazer sim, a nossa corrente do bem. Eu tenho para falar para vocês que eu adoro fazer esse trabalho, porque eu sinto a proximidade de cada pessoa que consegue dar uma visualização aqui no podcast. É uma pessoa que eu vejo, nossa, mais uma pessoa viu, alguém comentou, alguém deu um joinha. Isso é muito bom, porque é sinal de que chega até as pessoas. E nós aqui criamos, né, uma comunidade de verdadeira empatia, não aquela que tem dentro da organização, porque nós entendemos você que está dentro da igreja e quer saber a verdade. A gente entende você que está procurando sair da igreja, né? E aqui você tem pessoas, né? Até nos comentários muita gente deixa exemplos, deixa experiências. Ou você que saiu está procurando pessoas que entendem o que aconteceu com você, o que está passando com você. A gente entende a dificuldade e a liberdade que é você pesquisar. Então aqui realmente se torna uma corrente verdadeira de ajuda mútua. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.